Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos sustentou, cuidou de nós, ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos proveu durante essa semana, Pai, por todo o alimento, por todo o cuidado, ó Pai, por nos trazer aqui, Senhor. Nós te agradecemos porque a sua graça se renova sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa graça maravilhosa que é derramada sobre nós. Obrigado por estarmos aqui também, Senhor, com a oportunidade de cultuar como povo, como família de Cristo, Pai, de poder compartilhar esse momento com os nossos irmãos, ó Deus, que o Senhor também fale os nossos corações. Que a sua palavra encontre lugar em nós, que ela possa frutificar dentro dos nossos corações, Senhor. Nos conduza nesse momento. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar ali em Jó, capítulo 42. Último capítulo do livro de Jó. Jó, capítulo 42, é o último capítulo. Jó, capítulo 42, nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. Todos encontraram? Vamos ler? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no posso que nasceu. Irmãos, eu trouxe esse pedacinho aqui desse texto, o último capítulo, né, do livro de Jó, para que a gente pudesse recordar a história de Jó. Jó foi um homem que viveu situações muito difíceis, né, os irmãos se lembram. Jó passou por uma sequência de eventos muito complicados, né? E durante um período desses acontecimentos, Jó não conseguiu entender o porquê aquilo estava acontecendo. Qual era a razão daquilo tudo estar passando com ele. Para a gente recordar, né, o cenário de Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem correto, um homem que era ali referência, né, pelo que o livro diz, na época dele, de um povo fiel a Deus. E aí Jó passa por uma sequência de eventos, uma sequência de acontecimentos muito ruins, que traz para Jó muito sofrimento. E ele passa aí todo o livro num diálogo, né, tentando entender em Deus o porquê daqueles acontecimentos. E a gente chega aqui, no último capítulo, e Jó faz essa declaração. E ele faz essa declaração ainda no meio dos problemas, né? Não é que aqui as coisas já haviam passado. Jó ainda está sofrendo quando ele faz essa declaração. E eu trouxe isso para que a gente pudesse pensar e aplicar na nossa vida hoje. Na nossa caminhada cristã, existem momentos de dificuldade, existem acontecimentos que nos chateiam, que nos magoam, que nos entristecem. Mas assim como na vida de Jó, a gente que conhece a história completa, né, a gente vê que em nenhum momento Deus esteve fora do controle daquilo que acontecia com Jó. Em nenhum momento Deus esteve distante daquilo que estava acontecendo com Jó. Em nenhum momento, por mais catastróficos que foram os acontecimentos, Deus perdeu o controle da situação. Deus estava ali, Deus estava presente. Em nenhum momento também, aquilo que estava se passando na vida de Jó foi algo sem propósito, algo ao léu, como se Deus não estivesse olhando por ele, cuidando dele ainda nesses acontecimentos. E é assim também na nossa vida. Não importa a circunstância que a gente esteja vivendo. Não importa o tamanho da dificuldade que nós estejamos passando. Deus nunca perde controle. E nós nunca estamos sozinhos. Não existe um momento da nossa vida que o Senhor vai nos desamparar. Que o Senhor não estará do nosso lado, nos acompanhando e guiando para que aquilo trabalhe ao nosso favor. E trabalhar ao nosso favor não significa necessariamente o fim do problema. E eu peguei essa parte específica de Jó porque, em meio a toda aquela situação, Jó consegue
propósito daquilo. Jó consegue entender quais foram os motivos que fizeram passar por todas aquelas situações, mesmo que ainda não tivesse sido solucionado muitas coisas. E às vezes na nossa vida, algumas situações não terão retorno, não terão solução. Às vezes as coisas são tristes mesmo. A gente perde alguém, a gente passa por um problema no emprego, e às vezes aquilo não vai ser revertido. Mas ainda assim, Deus está no controle. Ainda assim, está no propósito de Deus. E ainda assim, Deus está cuidando de nós. Que a gente se lembre disso, que a gente não permita que um cenário não favorável entristeça nossos corações de uma forma que nos faça pensar que Deus se esqueceu, que Deus não se importa, ou que aquilo ali não está trabalhando para o propósito de Deus na nossa vida, porque está. Assim como esteve em toda a história de Jó, e nós conhecemos muito bem, e a gente que tem a oportunidade de ler a história completa, a gente consegue acompanhar isso claramente ali no livro de Jó. E é isso que acontece na nossa vida também. O livro de Jó está aqui, eu acho que um dos motivos para nos mostrar isso, que o Senhor também está nos acompanhando, o Senhor está conosco, não importa o tamanho da dificuldade que a gente passa, que a gente consiga descansar nisso, que a gente consiga ver o propósito de Deus, e naqueles momentos que a gente não consiga ver, que a gente consiga confiar, assim como Jó fez. Agora eu consigo confiar que o Senhor está me guiando, está cuidando de mim, mesmo diante de todas essas situações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque não existe momento na nossa vida que o Senhor não esteja conosco. Não existe perigo, não existe problema, não existe, Senhor, aflição, que o Senhor não esteja nos acompanhando. Nos ajude, Senhor, a perceber o seu cuidado, a sua mão, a sua direção, ó Pai, mesmo naqueles momentos onde o coração está aflito, o coração está ansioso, ó Pai, onde há sofrimento, onde há dor. Nos ajude a perceber que ainda assim o Senhor não perdeu o controle da nossa história, o seu amor se manifesta, ó Pai, que existe cuidado, existe provisão, Senhor, nessas situações da nossa vida, Senhor. Nos dê um coração que consiga descansar em Ti, ó Pai, descansar no Teu propósito, Senhor, na Tua palavra, naquilo que o Senhor nos dá. Nos ajude a cada dia, Senhor. Essa oração que fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos orando, né, por algumas pessoas que estão enfermas, outras estão enlutadas, né? E nós vamos continuar colocando a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor na vida dos nossos irmãos. Também queria dar uma outra aviso, que hoje à noite nós teremos um culto especial aqui na igreja, né, onde nós estaremos recordando o tempo passado, né, no culto. Nós teremos músicas lá, né, da época que alguns aqui começaram, né, lá ali na igreja. Então são músicas assim antigas, né? E aqui, então juntos nós iremos adorar o Senhor, bendizer o Senhor, e estará conosco ministrando a palavra o pastor Lincoln. Ele virá. Ontem eu encontrei com ele está todo animado para estar aqui conosco essa noite. E aí nós vamos então adorar o Senhor, bendizer o Senhor. E eu quero pedir que você convide pessoas para estarem aqui conosco, estar participando do culto. Será um culto maravilhoso, onde juntos nós estaremos rendendo graças ao nosso Deus, né? E ao mesmo tempo participando da bênção de ouvir a voz do Senhor para a nossa vida, tá? Então, ir adorar o Senhor, né, com alegria no nosso coração. Então, a palavra de Deus diz que na sua presença há plenitude de alegria, né? Então, vai ser um culto muito alegre, onde juntos nós estaremos adorando o Senhor. Então, convide pessoas, né? Venha, traga pessoas, né, para adorar o Senhor conosco hoje no culto da noite. Nós vamos orar mais uma vez, vamos lembrar das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão enlutadas, né? E vamos pedir que o Senhor console, conforte o coração deles e abençoe a vida deles. E logo depois nós iremos separar para o estudo da lição. Então vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, que nos dá de reunir aqui em teu nome mais uma vez, Senhor. E nesse dia
dia, Pai, que é consagrado ao Senhor, que nós reservamos para adorar o Senhor e bendizer o Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre nossa vida, sobre a vida dos nossos irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, Senhor, e aqueles também, Senhor, que enfrentaram perdas nessa semana. Que o Senhor esteja consolando, confortando o coração deles, ó Deus, colocando sobre eles, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos também pedir, Senhor, que abençoe o restante desse dia, o culto logo mais à noite, Senhor. Seja uma oportunidade especial, ó Deus, de ouvir a Tua voz e também, Senhor, de ter amigos, parentes, Senhor, aqui para Te adorar conosco, ó Deus, e ter uma experiência contigo, Pai. Ó Deus bondoso, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de todos nós de uma maneira muito especial. O Senhor tem nos dado, Senhor, muito além das nossas necessidades, tem suprido, ó Deus, cada uma das nossas necessidades. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Abençoa a nossa vida nessa manhã, Senhor. Fala ao nosso coração. E assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nos separar para o estudo da lição. E eu quero convidar os irmãos que estarão aqui comigo a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, nós leremos do primeiro verso até o verso 7, mas eu queria lembrar aos irmãos que nós estamos na primeira sessão do livro de Apocalipse, e ela vai até o capítulo 3, o final do capítulo 3, então nós leremos só do primeiro até o 7, mas nós iremos falar até no capítulo 3, o finalzinho, versículo 22, tá bom? Então vamos lá, capítulo 2, de 1 a 7, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e também tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós temos para a nossa edificação. Vamos dar só uma recapituladazinha, um pouquinho aqui. Nós vimos na semana passada que João tem a visão das 7 igrejas, e essa primeira sessão aqui é os 7 candeeiros, Lembra? Nós dividimos o livro de Apocalipse em 7 sessões, Temos que são 7 sessões paralelas, cada uma delas está contando a mesma história, porém enfocando eventos e motivos diferentes, pontos diferentes da volta de Cristo, da preparação e dos acontecimentos da volta de Cristo. Quando João é convidado a ouvir, a ler a palavra de Deus e ver as coisas que em breve iriam acontecer, João então tem a visão, João tem a visão da igreja. Por isso que ele vê os 7 candeeiros e vê também a igreja com o seu pastor na igreja, que são as estrelas da igreja, então o líder da igreja. E é ao líder da igreja que a carta é endereçada. Então ele diz assim, ao anjo da igreja. Então, ele não está endereçando a carta
de uma vez a todas as pessoas da igreja, mas a carta é direcionada ao líder, para que o líder então trabalhe na igreja e faça aquilo que o Senhor está ordenando nas cartas aqui. Então, toda a carta começa ao anjo da igreja. Então a carta é direcionada ao pastor, ao líder da igreja, para que o pastor então, ouvindo, recebendo a carta, lendo a carta, pudesse então trabalhar na vida da igreja para que houvesse uma mudança na igreja. João vê primeiro a igreja, aí depois João tem uma visão de Cristo no meio da igreja, tá? Então primeiro ele vê as 7 igrejas e depois ele vê Cristo andando no meio das 7 igrejas. Agora, uma coisa interessante que nós falamos aqui é que as 7 igrejas, elas estão na Ásia, são igrejas da Ásia, e aí ele fala o nome de cada uma dessas 7, mas existiam mais igrejas na Ásia. Então Jesus pegou as 7 igrejas para que elas representassem todas as igrejas em todo o tempo, em todo lugar onde tivesse a igreja. Desde a fundação da igreja até a volta de Cristo, então todas as igrejas estavam sendo representadas por essas 7 igrejas. Por isso usou 7. Lembra? Nós falamos que o número 7 é o número da totalidade, né? Então toda a igreja estava sendo representada, a igreja em todo o tempo, em todo o mundo, tanto a igreja lá do passado, como a igreja do presente, a igreja do futuro, está sendo representada por essas 7 igrejas. Então, as características dessas igrejas, dessas 7 igrejas, João coloca, o Senhor Jesus escreve a João, falando para João, que essas características elas estão em todas as igrejas, em todo o tempo em que a igreja existia na face da terra. Então, por isso a igreja é uma carta extremamente atual, porque ela valeu para a época em que João estava, posterior a João, na nossa época e também a época ainda antes da volta de Cristo. Então, onde a igreja estiver representada, então essas cartas, elas são para essa igreja representada, seja a comunidade em qualquer lugar que tiver, a igreja de Cristo, então nela nós vamos encontrar tudo isso aqui que João escreveu. Mas a visão que João teve, depois de ver a igreja, é vendo Cristo no meio da igreja, e Cristo passeando no meio da igreja. Então, se você olhar aí no capítulo 1, versículo 12 e 13, capítulo 1, versículo 12, mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos usar bastante a Bíblia aí. Versículo 12 e 13, João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, são as 7 igrejas, nós já definimos isso, e ele explicou isso no versículo 20, né, que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. E aí diz assim: e no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das 7 igrejas, ele diz assim: um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito e com a cinta de ouro. E aí começa a descrever a pessoa de Cristo, né? Então, onde Cristo está? No meio da igreja, né? Então, a presença de Cristo está no meio da igreja. Cristo está agindo na igreja. E aí ele vai mostrar algumas coisas importantes aqui que ele fala a essas igrejas, né, que estão ali. Coisa interessante nesse raciocínio é que Cristo, primeiro diz que Cristo está na igreja, depois ele se põe no mercado da igreja. Isso aí, ou as qualidades. Então, olha que coisa interessante. Toda a carta, a das 7, são 7 cartas, né? As 7 igrejas que estavam ali, não é? Então, todas as cartas, elas têm em comum. Em todas as 7 cartas, elas têm uma apresentação, Cristo se apresentando, tem uma apreciação, Jesus dizendo assim, alguma coisa de bom a respeito da igreja, tem uma reprovação, dizendo, mas tem alguma coisa que tem que mudar, e tem uma promessa no final. Então vou repetir, tem sempre uma apresentação, né? Tem uma apreciação, um elogio, tem uma repreensão, e no final tem uma promessa. Todas as 7 cartas conterá isso, e nós vamos ver isso, tá? No estudo.
hoje não vai dar para a gente estudar cada carta assim, de forma mas a partir da semana que vem, nós vamos estar estudando cada uma delas assim, bem de forma pormenorizada, falando o que significa cada coisa que Cristo falou aqui para essa igreja. Mas se você observar, nas 7 igrejas, 2 dessas igrejas, Esmirna e Filadélfia, só receberam elogios, não tem nenhuma repreensão. Então, foram igrejas que receberam elogios de Cristo, né? Então, essas 2. Tá? 4 dessas igrejas receberam elogios e repreensões, críticas, que são Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Então, essas 4 receberam elogios do Senhor e repreensão do Senhor. E uma só igreja não teve elogio, né? Só teve crítica. Tá? Então, uma das igrejas, que é Laodiceia. Então, no final, vocês verão isso quando nós chegarmos à última carta, que é a carta de Laodiceia. Tá? Bom, então quais as lições que nós vamos tirar dessas cartas? Então, a primeira lição que nós vamos tirar é que Cristo, estando no meio da igreja, ele é conhecido pela igreja. Então, primeira coisa, então, como Cristo está no meio da igreja, a igreja precisa fazer com que Cristo seja conhecido por estar presente nela. Ora, se Cristo não está na igreja, a igreja não tem sentido. A igreja não tem igreja, porque ele é a cabeça. Então, a igreja só existe porque Cristo está nela, né? Então, essa é a primeira lição. Então, quando uma pessoa fala assim, a gente vê muitas pessoas dizendo isso: ah, não, eu creio em Cristo, eu amo a Cristo, mas eu não frequento a igreja, eu não gosto de igreja. Já ouviu essa expressão? Demais, né? Ah, não, eu vivo o evangelho lá em casa, eu tenho a fé e tal, eu não preciso de igreja. Olha, então, não tem como uma pessoa amar Cristo e não amar seu corpo. Não tem como uma pessoa pertencer a Cristo e não pertencer à igreja, não fazer parte do corpo que é a igreja. Então, a igreja de Cristo é uma coisa só. Então, ela é o corpo. Então, Cristo está na igreja para torná-la, e morreu para isso, para torná-la santa, sem mácula, nem ruga, fiel, né, sem defeito. Mas isso é um processo. Então, a presença de Cristo na igreja e a ação de Cristo na igreja é justamente para torná-la aquilo que Ele quer. E é essa igreja que Cristo virá buscar. Então, qual é a igreja que Cristo virá buscar? Não é a igreja perfeita, não é a igreja cheia de falhas, mas é a igreja onde esse processo iniciou na santificação da igreja, na transformação da igreja, e terminará na volta de Cristo. Porque quando Cristo vier, tudo aquilo que é imperfeito, corrupto, né? Tudo aquilo que é mácula, toda mancha será tirada da igreja. Então, a igreja que irá para estar com Cristo no céu é a igreja que passará por toda essa transformação para chegar naquele ideal que é a igreja por quem Cristo morreu e para que Cristo morreu. Ele morreu por ela para que ela se tornasse santa, sem mácula, sem defeito. Né? Essa é a igreja. Então, por isso, a presença de Cristo na igreja e a carta direcionada à igreja tem esse propósito. Qual que é o propósito? A avaliar a igreja, olhar para a igreja, ver o que existe na igreja de bom, ressaltar as qualidades da igreja, mas ao mesmo tempo repreender a igreja naquilo que a igreja precisa melhorar. Então, vamos pensar. Aquilo que estiver falando na carta e que se refere a nós, então é uma mensagem direta para nós. É uma mensagem direta para cada um de nós, para que nossa vida seja transformada, mudada, porque nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Né? Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a mensagem aqui às 7 igrejas é a mensagem para a nossa vida, é a mensagem para a nossa comunidade. É a mensagem para toda a igreja, em todo o tempo onde a igreja existiu e onde a igreja está. Então, Cristo está no meio dela, andando no meio da igreja, né? E aí, a ação de Cristo é uma ação investigatória. Ele está olhando, vendo, né? Seus olhos são como chamas de fogo. Então, ele está percebendo, nada escapa aos seus olhos. Mesmo que o homem consiga fingir, que o homem consiga demonstrar uma fé, né, que ele talvez não tenha, isso não é possível passar despercebido aos olhos de Cristo. Se os seus olhos são como chamas de fogo, não há nada onde o fogo não possa penetrar, limpar, remover, purificar.
Né? E é por isso que Cristo está olhando a igreja e cuidando da igreja. Né? Então, se você olhar, por exemplo, vamos lá, alguns males Jesus destaca na igreja. Então, olha, vamos pegando igreja por igreja. Na igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, Cristo observando, o que ele viu na igreja? Que estava faltando na igreja. Eles tinham esquecido o primeiro amor. Né? Isso está lá no capítulo 2, versículo 4, que nós vemos aqui. Ele tem contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Na igreja de Esmirna, ele diz assim: olha, eu vejo que vocês estão passando por sofrimento, perseguição, né? Mas eu sou aquele que estive morto e voltei a viver. E aí Cristo diz assim, que sabendo que eles estão enfrentando a perseguição e até morte, Cristo está vendo. Então, o que isso revela para nós, irmãos? Que Cristo vê as lutas, as dificuldades, os sofrimentos que nós estamos passando, como igreja. Então, às vezes a gente olha na igreja de Éfeso, os olhos de Cristo para a igreja era para ver o que estava faltando na igreja. O que estava faltando na igreja? Eles perderam o primeiro amor. Na igreja de Esmirna, o que Cristo agora vê não é o que está faltando, mas é o que a igreja está passando. Está vendo? Como que a coisa liga? Né? Então, dentro da igreja atual, tem pessoas que estão frias na fé. Mas dentro da igreja atual, tem pessoas que estão passando lutas, estão enfrentando morte, estão enfrentando perseguição. Cristo também vê. Cristo não vê só os defeitos, Cristo também vê o labor, Cristo também vê a luta, o sofrimento. Na igreja de Pérgamo, Cristo viu que a igreja estava se misturando com o mundo. E aí ele olha e fala assim: olha, antigamente, gente, a gente orava dizendo assim: Senhor, tira o crente do mundo, né? Hoje diz que nós estamos precisando orar: Senhor, tira o mundo de dentro da igreja. E a igreja está misturando com o mundo, as coisas lá do mundo estão agora fazendo parte da igreja. Gente, já naquela época, Cristo já viu isso na igreja. Então, está vendo como uma coisa é extremamente atual? Ele está dizendo: olha, estou vendo que o mundo está invadindo a igreja, né? Então a igreja está se misturando com o mundo. E aí Jesus fala isso para a igreja de Pérgamo. Na igreja de Tiatira, o que estava acontecendo com a igreja, que a igreja estava tolerando a impureza, a imoralidade. E Jesus se apresenta com olhos de fogo vendo, dizendo assim: olha, o que os crentes da igreja estão fazendo em oculto, não fica oculto aos olhos de Cristo. E o problema é que a imoralidade estava invadindo a igreja. E aí Jesus está falando para a igreja que eles tinham que pensar, a igreja de Tiatira, pensar naquilo que estava acontecendo dentro da igreja, porque a igreja estava cedendo às obras da carne, estava sendo seduzida pelas obras da carne, estava deixando então que a imoralidade, a impureza invadisse a igreja. Para a igreja de Sardes, era uma igreja que tinha aparência de vida, mas a igreja estava morta. Então, ela tinha uma aparente vida espiritual, mas ele diz assim: eu vejo que vocês estão mortos, né? Ou seja, a igreja estava vivendo como morta. Na igreja de Filadélfia, ele vê que era uma igreja fraca, mas era uma igreja fiel. Fraca, porém fiel. Às vezes a gente pensa assim, que uma igreja grande, forte, é que a igreja de Cristo quer, né? E a gente sempre tem a tendência a achar assim, né? Que uma igreja está fazendo muito barulho, uma igreja que está com uma presença muito grande, reconhecida demais, é que a igreja de Cristo quer. Não, irmão. Jesus está falando assim: ele quer uma igreja que seja fiel, uma igreja que esteja com ele, não importa. Às vezes a igreja é fraquinha, pequenininha, né? Aí, às vezes tem 2, 3 reunidos, e aí, para Cristo, isso é tão importante quanto uma igreja com milhares de pessoas reunidas. Ou talvez é mais importante do que milhares de pessoas reunidas que não estão querendo honrar e glorificar Cristo, mas está em torno de si mesmo, né? E não está preocupado com a vida espiritual. E aí Jesus diz assim, para essa igreja de Filadélfia: eu sei que vocês são fracos, vocês se acham fracos, mas vocês são fiéis. E ele diz assim: olha, eu estou diante de vocês, e eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre uma porta que ninguém fecha, e que fecha uma porta que ninguém abre. Então, quem é que dá as oportunidades para a igreja? É Cristo. Ele está dizendo: eu tenho a chave da igreja na minha mão, né? E para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja,
ele diz assim, que essa igreja falava que era rica, que era abastada, que não precisava de coisa alguma. E Jesus diz assim, só que vocês estão espiritualmente mortos. Ele diz, vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Essa é a igreja de Filadélfia. Viu que nós temos coisas de Laodiceia? Viram que todas essas coisas podem estar dentro da igreja? Então, toda a igreja pode ter essas coisas. Pode ter gente fraca na fé, pode ter gente envolvida, né, em moralidade e vivendo o mundo e a igreja ao mesmo tempo. Pode ter gente dentro da igreja se sentindo fraco, pode ter gente dentro da igreja sendo perseguido, pode ter gente da igreja enganado, achando que está bem espiritualmente e está muito ruim espiritualmente. Então, na igreja, todas essas coisas está presente na igreja. Por isso, as 7 igrejas representam todas as igrejas. Porque essas coisas que estão relacionadas aqui com Cristo, na visão de Cristo, elas estão em todas as igrejas. Segunda lição que a gente aprende aqui no texto é que dentro da mesma igreja nós temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Claro, Jesus falou isso. Ele disse que dentro da igreja haveria o joio e o trigo, não é? E que eles conviveriam juntos até o dia da colheita. Quando que é o dia da colheita, gente? A volta dele. Quem fará a colheita? Os anjos. O que é anjo e não homens? Porque eles vão fazer a diferença. Nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos definir quem é joio e quem é trigo. Mas os anjos dos céus, né, eles terão essa tarefa, né, de sair e separar e colher. Então, dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja nós temos pessoas que são crentes, que são fiéis, mas nós temos pessoas também que são infiéis dentro da própria igreja, né? Lá na igreja de Pérgamo tinha um grupo, depois nós vamos falar sobre isso, que estava seguindo a doutrina de Balaão, né, comercializando as coisas espirituais. Será que tem isso hoje na igreja? Nunca viu, né? Dentro da igreja de Tiatira tinha uma profetisa lá imoral, dentro da igreja, e eles estavam aceitando isso. Dentro da igreja a gente tem muita gente assim, né? Às vezes, olha os escândalos que têm acontecido com líderes de igrejas, né, que estão pregando a palavra, pessoas estão seguindo, mas estão ali vivendo, pregando heresia, né, vivendo uma vida imoral. Na igreja de Sardes, tinha gente que tinha aparência de santidade, mas não eram santos. Na igreja de Éfeso, havia fidelidade à doutrina, havia rejeição às heresias, né, não aceitava os que não. Vocês não aceitam as obras dos nicolaístas, como ele diz, eu também não aceito. Mas o que acontecia com a igreja? A igreja estava fria espiritualmente. Então, dentro da igreja hoje não existe isso, gente. Pessoas que são fiéis à doutrina, mas não estão mais vivendo o amor. Eu comparo isso a um casamento. Às vezes, num casamento, o casal já está há muitos anos juntos, então eles não têm infidelidade, né? Não tem outra pessoa, né? Não tem mais problemas de ordem de relacionamento lá, convivendo bem, mas não tem mais aquele amor, aquela paixão, né, que perdeu. Agora são 2 amigos vivendo dentro da própria casa, né, e não tem mais aquele desejo, aquela paixão, né? Era isso que está acontecendo na igreja de Éfeso. E gente, dentro da igreja tem muita gente assim, faz a coisa tudo certinha, né? Não tem nada de errado, né? É dizimista, frequenta os trabalhos da igreja, né, tem uma vida moral correta, né, uma pessoa correta, uma pessoa que faz as coisas certas, mas não tem mais amor por Cristo, não tem aquela paixão, né, aquele primeiro amor, aquele fogo da conversão, lembra? Né, que a gente só queria contar para os outros que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então, isso vai perdendo tempo. Então, tem isso hoje dentro das igrejas? Demais, né? E o problema da frieza espiritual, gente, é que ela acontece aos poucos, ela não acontece rapidamente, né? A frieza, ela vai diminuindo aos poucos. Pega uma vasilha com água quente, põe em cima da pia, né? Aos pouquinhos ela vai esfriando, até que você consegue pôr a mão nela. Antes ela estava fervendo,
Estava queimando, se pusesse na mão queimava, era fogo só. Depois, com o tempo, foi esfriando devagarinho, até que agora virou comum. Às vezes a vida espiritual de muitas pessoas estão assim. Começou bem, ficava firme, e o tempo, a pessoa foi esfriando, foi deixando, né? Aí já não está orando mais, ora só na hora da comida, ou então na hora de deitar, não tem mais um tempo separado para estar com Deus, né? Não tem um quartinho separado onde você vai conversar com o Senhor e orar com o Senhor, né? Não lê mais a palavra, afinal de contas o púlpito passou prega a palavra, né? Então eu vou no domingo na igreja, aí a vida vai esfriando, a ponto depois de acabar, né? De afastar. Muita gente está vivendo isso nos nossos dias, né? Pessoas que são nominalmente crentes, né? São membros da igreja, batizaram, mas hoje tanto faz, não faz diferença, né? Mas tem vida correta, né? Não faz coisa errada, mas não tem vida espiritual. Tem muita gente em 8 anos de igreja, não tem? A carta foi direcionada a essas pessoas, né? Na igreja de Esmirna, de Filadélfia, que eram igrejas fiéis a Cristo, mas havia no meio deles um grupo que Jesus falou que era a sinagoga de Satanás. É a igreja que tinha dentro da própria igreja um grupo que não era a igreja de Cristo, que está ali vivendo, unidos, né? Ali aquele grupo, não para honrar a Cristo, não para seguir a Cristo, mas para seguir a sua própria doutrina, aquilo que eles acreditam. São os partidos, né, que existem às vezes dentro das igrejas, né? Graças a Deus, nossa igreja não tem nada disso, né, gente? Glória a Deus. Nada disso aqui que falou, nossa igreja tem, né? Não é? Amém. Bom, pergunta aí, gente, observação. Vamos passar para mais um ponto. Alguém queria fazer alguma pergunta? Ou alguma observação? Direito? Questão de igreja, amor, espírito, às vezes eu fico pensando como que é a gente viver o tempo todo com esse espiritual, né? Eu não entendo esse certinho essa questão. Isso. Tá, então eu posso dar alguns conselhos, né? Então, a gente perde o fervor espiritual quando a gente deixa de fazer aquilo que nos faz alimentar de Cristo, né? Que nos faz crescer. Qual é o meio que nós temos? Os meios que nós temos para a gente crescer espiritualmente e aumentar, né, nossa vida espiritual. Então, Deus deixou alguns meios. Quais são eles? O primeiro deles, oração. A oração é um momento de relacionamento com Deus. Então, se eu não separar um tempo para a minha vida de oração, se eu não separar um tempo para eu estar com o Senhor, buscando ao Senhor, o que vai acontecer é que a oração passará a ser mecânica, né, e não ativa, né, e não para alimentar espiritualmente. Então, se eu não separar um tempo na minha vida para estar na presença do Senhor, né, para estar orando, conversando com Deus, ouvindo Deus na minha vida, então eu vou esfriar. Esse é um ponto. Segunda maneira é a palavra de Deus. Deus deixou a palavra para isso, para a gente alimentar da palavra e crescer. Então, crente que não lê a Bíblia, né, ele pode começar bem na igreja, mas se ele não mantiver uma frequência de leitura da palavra, né, de estar meditando na palavra todo dia, não cresce, não amadurece espiritualmente, esfria, vai indo esfria. Terceira forma que Deus deixou é a adoração. Então, crente que não participa de adoração, que não vem para culto, que não participa de célula, né, onde tem a oportunidade de a gente adorar o Senhor, que não está vivendo a comunhão com os irmãos, não permanece firme, vai esfriando. Então, adorar e estar em comunhão são dois pontos importantíssimos. Então, se uma pessoa pensa que eu posso viver minha fé sem estar participando das coisas da igreja, isso não é possível, irmãos. Todas as pessoas que pensaram assim abandonaram a fé. Todas as pessoas. Nós conhecemos muita gente, começa afastando dos cultos, parece que é uma coisa assim, não estou colocando carapuça em ninguém não, tá? Então é só que vocês pensam, mas
pastor detecta problema na vida espiritual de crentes da seguinte maneira: quando ele começa a sair do banco da igreja e procurar os últimos bancos. Crente que começa a ir para os últimos bancos da igreja, que quer sair antes da bênção da igreja, a não ser que, claro, que tem casos que são naturais, que são urgentes e tal. Mas crente que sentava lá na frente, adorava lá na frente, de repente, o seu pé já está vindo para frente. Olha o testemunho. Então, analisem para vocês verem. Esse é um dos sinais de que a pessoa está esfriando na fé. Quer ver outra forma de que a pessoa está esfriando na fé? Sinal: a pessoa deixa de contribuir. Contribuir com a participação. Então, fazia parte do ministério. Aí quando a pessoa vira e fala assim: pastor, esse ano eu quero descansar, não quero fazer nada na igreja esse ano. É sinal de que a vida está fria. Ou está caminhando para a frieza, né? Ou então o crente começa a sonegar o dízimo. Deixou de entregar o dízimo e mostra que a vida está fraca, está fria, a gratidão está em perigo, né? Porque está esfriando. Então tem que estar em comunhão, tem que viver comunhão para ficar quente. E um irmão aquece o outro. Eu contei uma história uma vez aqui, eu quero contar essa história para os irmãos. Nos Estados Unidos, tem períodos dos Estados Unidos, no norte especialmente, nos Estados Unidos é muito frio, né? Então tem época lá que assim, é gelado mesmo, e tem lareira em casa. As pessoas, a maioria tem lareira em casa que acende lá o fogo. Tá? E ele tinha uma igreja lá, e tinha um membro da igreja que tinha tempo que não ia na igreja. E o pastor foi visitá-lo, mas o pastor ficou constrangido de chegar e chamar a atenção dele, né? Você não está indo na igreja, né? O que está acontecendo com você e tal? Aí o pastor sentou com ele em frente à igreja, e o irmão era muito caladinho, não falava quase nada. E os dois sentaram em frente à lareira e começaram a aquecer lá no fogo, sentados juntos lá, só juntos, na frente da lareira. E aí, num determinado horário, o pastor olhou e viu que tinha uma brasa na lareira, que estava toda incandescente, assim, toda vermelha. Aí o pastor pegou aquele, não sei como chama, aquele ferrinho, da tenaz, e foi lá e tirou essa brasa, que estava toda quente mesmo, e afastou ela do braseiro. Tirou ela do braseiro e encostou ela do lado assim. Aí ela começou a cobrir de cinza, e aí foi apagando, foi diminuindo, de repente acabou toda a luz da brasa. Aí o pastor foi lá, pegou aquela brasa e empurrou ela de novo para perto do braseiro. Quando ela encostou no braseiro, ela fez acendeu. E aí ela voltou a brilhar. Aí depois de quase uma hora que o pastor estava lá, ele levantou e abraçou o irmão e falou: irmão, estou indo embora, então Jesus te abençoe. Ele falou: obrigado, pastor. Na hora que o pastor estava saindo, ele falou assim: pastor, eu entendi o recado da brasa. Eu entendi. Eu vou voltar para a igreja. Então a comunhão aquece. A comunhão nos aquece, né? Irmãos, o período que nós vivemos aí da pandemia, muita gente sofreu, esfriou na fé por falta da comunhão. Né? Maquete? Na vida da gente. Principalmente falando, a gente dificuldade de tribulação, acompanhando a gente na oração, e nas alegrias também compartilhando com eles, gente. Isso, Então, esse papel da oração fundamental. Amém, gente? Então vamos lá, mais uma questão aqui de Cristo no meio da igreja, né? Então Cristo também sempre na hora, ao examinar a igreja, né, Cristo vai não só olhar aquilo que está aparentemente revelando ser e dizer se é ou se não é, como também Cristo vai examinar a razão da igreja estar ali, né? Por que a igreja está reunida? Ela está em volta de Cristo? Ou ela está em volta de si mesma? Ela está preocupada com honrar a Cristo ou preocupada com honrar a si mesma? Por exemplo, nós falamos, Éfeso era uma igreja trabalhadora, ortodoxa, fiel às provas,
mas tinha perdido a espiritualidade. Então, Cristo vê o que está realmente dentro da igreja. O exame de Cristo é profundo. Então, ele vê lá dentro, né? Não é só a parte externa que ele vê. Porque a parte externa pode mostrar uma coisa, mas a parte interna é que revela verdadeiramente o que é. Né? Por isso, os olhos de Cristo alcançam onde os olhos humanos não alcançam. Então, talvez a pessoa chegue na igreja e ache assim, nossa, né, que maravilhosa, que igreja boa, né, e tudo, mas não sabe que lá dentro da igreja é assim. Irmão, a gente tem isso com pessoas. A gente começa a relacionar com certas pessoas, e aí, de repente, a gente começa a ter profundidade de conhecimento das pessoas. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente decepciona. Porque a gente forma uma expectativa das pessoas de que as pessoas são perfeitas e maravilhosas. Mas de repente a gente vai ver que não é assim. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem defeitos, não é? E aí, o bom de Cristo é que Cristo não é como a gente, Cristo não decepciona, né? Porque os olhos de Cristo alcançam, né, onde os olhos humanos não alcançam, né? E aí Cristo vê não só o coração das pessoas, mas vê também o comprometimento das pessoas. Cristo vê os pecados ocultos, mas Cristo também vê as obras que não são vistas pelos outros. Porque há irmãos da igreja que estão servindo a Cristo fazendo coisas que os outros não estão vendo. Quer ver, irmão? Às vezes a gente pensa assim, olha, o ministério do louvor é importante na igreja. Vamos pensar aqui. Irmão? É muito importante na igreja, não é? Porque o ministério do louvor ajuda no culto, prepara o culto. Mas o ministério do louvor é muito mais visto do que o irmãozinho que está lá na frente da igreja para receber os irmãos que estão chegando. E a tendência então é da gente achar assim, que o ministério do louvor é mais importante do que o irmão que está na porta. Muita gente já chegou aqui na igreja e falou para mim assim, que quando eu cheguei na igreja, aquela irmã que estava na porta deu um sorriso tão bonito para mim, isso me fez pensar assim, é aqui que eu quero ficar, é aqui eu estou sendo recebido, bem recebido. Talvez a música do Ministério do Louvor não falou nada com ela, não tocou. Talvez nem a pregação falou com ela, mas a pessoa que estava na porta ao receber. Então, tem coisas no ministério da igreja, irmãos, que as pessoas às vezes não acham que são importantes. E são, irmãos. Veja, irmão, quem cuida das crianças no culto, para que o pai possa ficar lá em cima adorando ao Senhor sem uma interrupção, sem crianças chorando, né? Não é visto, às vezes não é notado pelas pessoas, mas olha que importância que isso tem. Então, o bom de Cristo é que Cristo vê tudo, né? E ele vê as coisas que são e aquelas que não aparentam ser, né? Então, ele vê aquilo que às vezes nós não enxergamos, mas Cristo está enxergando. E sabe, irmão, isso também Cristo vê na nossa vida, tá? Porque as pessoas às vezes podem olhar para nós e tentar perceber alguma coisa que eles acham que não são, mas na verdade é, né? Nossa vida com Deus, né? Nossa vida, irmãos, ninguém vê você orando de madrugada, né? Mas Cristo vê, não é? Quando na agonia, na tribulação, na dor, que você perde o sono, né? E você derrama seu coração diante de Deus, os outros da sua casa podem nem perceber, nem ver isso, mas Cristo vê. Os olhos dele revelam. Falar de Deus diz que ele não dorme, né? Você está vendo seu labor, seu sofrimento, sua dor, né? Porque os olhos de Cristo vê aquilo que a aparência não demonstra. Talvez, irmão, você chega na igreja e as pessoas perguntam se está tudo bem. Você está tudo bem, graças a Deus, mas não está bem não, irmão. Lá dentro está, né, em frangalhos. Mas Cristo veio, Cristo está lá dentro, olhando, né? E o bom disso é que nada passa despercebido. Não só a visão, mas o cuidado de Deus na nossa vida. Isso é muito importante, irmãos. E é isso que Cristo está dizendo às igrejas. Olha, os meus olhos são como chamas de fogo. Quer? Você ia falando? Eu já falou algumas vezes a respeito de uma coisa que eu levo sempre para a minha vida e acho muito importante. De quando Adão pecou e que o Senhor veio ter comunhão com ele, e aí ele não perguntou o que ele tinha feito. Ele perguntou aonde ele estava.
quando a gente substitui aquilo que a gente faz por aquilo que a gente é, né? É que aí o problema começa, né? E aí a gente está pensando que Deus aceita mais o que fazemos do que o que nós somos. Aí não é verdade. Não é verdade. Né? Deus está muito mais interessado no que somos do que no que fazemos. Porque a gente acha muitas vezes que Deus colocou a gente para fazer uma obra. Não é? Se fosse isso, Deus estava totalmente decepcionado com a gente. Não é? Deus não está aqui para a gente fazer obra. Deus não deixou a gente aqui para a gente fazer obra. Deus deixou aqui para a gente ter um relacionamento como família, com Ele e uns com os outros. É isso que Deus está interessado. Né? Beleza? O pastor falou uma frase que Deus entende, né? Que é muito comum falar que não, Deus entende. Eu costumo dizer assim, entender, Deus entende, eu vou saber se você está aceitando. Você está concordando com Você está concordando com isso aí. É porque às vezes eu falo assim, porque às vezes a pessoa fala assim, não estou indo na igreja, mas Deus entende. Deus Né? entende. Deus entende mesmo. Aí Deus fala assim, você entendeu o quê? Você já não precisa perguntar? Eu vejo essa situação assim. Crente vem à igreja trazer sua gratidão, mas também buscar sua munição, seu sustento. Preparação. Mas o campo de batalha para mim é lá fora. É o dia a dia. É o dia a dia. Porque, igual o senhor falou aí, que Jesus olha muito a qualidade do filho, do crente. Porque pessoas que enfrentam família, ambiente de trabalho, escola, a sociedade, né? Como um todo. A pessoa, se ela não tiver bastante treinada, ela não ganha, ela não vence a própria carne, não vence a sua ira, não vence as suas opiniões. A pessoa lá é campo de batalha. Para mim, lá fora E é lá que vai fazer a diferença. Aqui nós estamos só somando, né? Nós estamos só somando. Lá nós estamos multiplicando. Tá? Lá vai fazendo a diferença. Eu acho que o maior campo de batalha nossa é a família. Principalmente. Porque é onde nós temos o primeiro contato. Né? O maior contato. Paulo falou assim, que se alguém supõe ser religioso, mas não tem cuidado com Deus, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então é sério. Né? Você fala, está em paz, mas não alimenta. Não é, né? Bom, e aí, só mais 2 pontos que eu queria falar aqui para a gente encerrar. Também Cristo está na igreja para ver as qualidades da igreja, também ressaltar as falhas da igreja, mas também para oferecer oportunidade de arrependimento. Então você verá que cada carta, onde ele faz uma repreensão, ele diz assim, arrepende-te. A época ele diz, lembra-te onde caíste. Ele está dizendo, olha para trás, vê o que foi que causou, né? O que levou ao esfriamento, né? O que levou você a tomar essa atitude, essa batida. Ele diz assim, então lembra e arrepende-te. Arrepende-te e volta. Ele está dizendo, e volta. Né? Então, a presença de Cristo não é só para ver as coisas da igreja, as qualidades e as falhas, mas é também para proporcionar oportunidade de arrependimento. E sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos que arrependimento é a gente ter tristeza pelo erro. Né? Ou então a gente pensa que arrependimento é a gente tentar restituir aquilo que a gente perdeu ou causou. Né? Então, nós estamos pensando, isso tudo não é arrependimento, isso é remorso. Tristeza por ter falhado pode não mudar nada, não é verdade? Eu estou triste porque eu fiz um erro, então eu estou insatisfeito porque eu cometi um erro. Então isso só, a única coisa que cria em mim é remorso, né? Isso não produz mudança. Segundo, restituição pode ser muito pior, sabe por quê? Porque eu posso estar pensando que eu estou tentando restaurar a minha posição. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu ofendi o Cláudio, né? Agora
eu estou numa posição inferior ao Cláudio. Então, se o Cláudio me ofender também, é bom porque aí a gente repara, né? Ou então, vamos pensar, eu dei um prejuízo para o Cláudio, né? Aí eu pensei, eu estou arrependido, eu vou lá e vou restituir. Eu estou restituindo, não é porque eu estou com um problema com o Cláudio, eu estou restituindo é porque eu agora estou devedor. Então eu quero restituir para me equiparar, para nós dois ficarmos igual. Isso também não é arrependimento. Arrependimento é a constatação da relação quebrada. Isso que é arrependimento. Então, se eu estou arrependido, eu posso nem ter condição de restaurar, restituir o que eu fiz errado. Mas eu tenho condição de restaurar a relação, o meu relacionamento. Então, veja, o que eu posso fazer para Deus? Vamos trazer para Deus, depois nós vamos fazer para nós aqui, né? O que eu posso fazer para Deus, para mostrar para Deus o meu arrependimento? Eu posso dar alguma coisa para Deus para aliviar a situação? Eu posso constranger Deus com a minha tristeza? E virar para Deus e dizer assim, olha Senhor, eu estou triste por eu ter falhado, isso vai mudar alguma coisa, irmão? Não. O que eu posso para demonstrar o relacionamento, a meu arrependimento? Restaurar a minha relação com Deus, a minha comunhão. E às vezes, para restaurar a relação com Deus, a comunhão com Deus, é eu me humilhar diante dele e dizer, Senhor, me perdoa, né? Eu confio na tua graça e pronto, é isso que está precisando. Aí, traz isso para nós, gente, para a nossa relação. Né? Então, muitas vezes, a gente está tentando só reparar. O casal teve um problema aí estou tentando fazer alguma coisa para reparar o que aconteceu, para consertar o que aconteceu, mas não está preocupado em restaurar a comunhão. Não é? E aí não está preocupado em restaurar aquilo que foi o que pior na situação, que é a relação. Eu posso pegar e restaurar e nunca mais querer ver a pessoa na minha vida. Não posso? Dizer, não, tá bom, então eu te perdoo, né, mas não quero ser mais junto comigo. Eu te perdoo, né, ou então você me perdoa, mas eu vou ficar mais longe, você vai ficar mais longe, nós dois aí. Então a relação não foi restaurada, então não é arrependimento. Então quando Jesus diz aqui que oferece a oportunidade de arrependimento, Jesus está dizendo assim, ó, vamos para a relação, irmão. Na última carta, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A relação foi quebrada, a porta foi fechada. Esse versículo não fala de salvação não, viu, irmãos? Né? Muita gente pensa que não é de salvação não. Cristo não está batendo na porta de ninguém para salvar não, tá? Então, Cristo está batendo na porta de crente que está com relação quebrada, para que haja novamente relação. Qual é a prova de relação, irmãos? É comer junto. Quem eu levo para comer na minha casa? Quem tem relacionamento comigo. Vou pegar um estranho na rua e levar. Vou pegar uma pessoa que eu estou obrigado a poder levar para comer na minha casa? De jeito nenhum. Eu vou levar quem tem relação comigo. Cristo está falando isso. Eu estou na porta querendo restaurar o relacionamento. E agora você precisa tomar essa atitude. Por isso ele diz aqui, arrepende-te, arrepende-te, né? Abra a porta e diz assim, eu vou entrar e nós vamos ter um banquete junto, nós vamos comer junto, para essa relação ser restaurada. Porque esse é o problema, né? O problema não é você ter sua falta perdoada, o problema não é você restituir o que você fraudou, o problema é você restaurar a comunhão que foi quebrada. Isso que é arrependimento. E o perdão, irmãos, é justamente para isso. É para restaurar a relação que foi quebrada. Claudia, não? Tá. E aí, a última coisa que eu queria dizer aqui para os irmãos hoje é que Cristo também está no meio da igreja para fazer promessas para a igreja. Né? A esses todos que ele elogia, que ele repreende, que ele chama para o arrependimento, ele sempre encerra com a promessa. Você vai ler a carta depois em casa, cada um delas, você verá que toda a carta termina assim. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. E aí logo em seguida ele fala. Interessante, ele diz às igrejas. Ele não diz a igreja, ele estava falando à igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso diz isso. Aí depois no final ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque aqui está englobando as 7. E aí diz assim, tem uma promessa para você. Irmão, isso é maravilhoso a gente pensar, né? Porque sempre quando a gente, as pessoas ressaltam alguma falha nossa, né? A tendência nossa é achar que a gente não será aceito e que agora acabou, não é? Então, a tendência nossa é pensar nisso, acabou agora, pronto. Então, se Deus repreende, a gente pensa assim, agora minha vida está ruim demais com Deus, agora não tem bênção mais. A Deus me chamou a atenção, Deus me repreendeu, agora estou perdendo a bênção. Não é? Por isso, irmãos, a carta termina com a promessa. Aqueles que se arrependem, Deus faz promessa. Aqueles que querem voltar à comunhão, restabelecer a comunhão, Deus tem promessa. E a palavra de Deus diz que as promessas de Deus elas são imutáveis. E nós vamos estudar cada uma das promessas aqui, as cartas. Os irmãos verão. Tem uma promessa de alimentar do maná, tem uma promessa de comer da árvore da vida, tem uma promessa de receber uma pedrinha branca com um nome escrito que ninguém mais tem. Tem promessas nas cartas, um monte de promessas. E nós vamos ver essas promessas. Ele diz assim, a promessa é ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Nós vamos falar sobre isso depois. Amém? Tem pergunta aí? Alguém quer fazer uma pergunta, uma observação? O Paulo fala sobre ser carnal e espiritual. O crente tem condições de ser carnal, porque ele ensina, ou é carnal ou espiritual. Carnal para a morte, espiritual para a vida. Na verdade, é porque Paulo, quando fala sobre isso, Paulo está falando sobre o controle da vida. O que controla a vida do homem? O que controla a vida do homem é a carne e o espírito. Quando o homem está sendo controlado pela carne, ele faz a vontade da carne. Quando o homem está controlado pelo espírito, não é o espírito de Deus, é o próprio espírito do homem. Está controlado pelo espírito, ele faz as coisas de Deus. Porque a carne é inimiga de Deus e o espírito é amigo de Deus. Então, quando nós estamos obedecendo o espírito, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos obedecendo a carne, nós estamos fazendo a vontade da carne. Aí ele fala das obras da carne e dos frutos do espírito. Então, quem está obedecendo o espírito produz os frutos. Quem está obedecendo a carne pratica as obras da carne. Então, é na mesma pessoa, tem as duas coisas. Então, quando ele age obedecendo a carne, ele está sendo carnal. Quando ele age obedecendo o espírito, ele está sendo espiritual. Essa advertência que eu falo na carta no final, tem que ouvir o osso que o Espírito diz, então eu fico pensando assim, essa é uma maneira da pessoa voltar à comunhão. Porque E andar. Se fazer uma autocrítica, você está sendo carnal, espiritual, você não tem condições. Por isso que Paulo falou assim, digo-vos, porém, andai no Espírito. Andar aqui é seguir, obedecer o Espírito, e jamais satisfarei a vontade da carne. Então, se alguém está no Espírito, está fazendo a vontade de Deus, não está satisfazendo a vontade da carne. Se está na carne, não está satisfazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos terminar então? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estudar a palavra e alimentando e crescendo mais no conhecimento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Queremos agora pedir, Senhor, que aplique essa palavra ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa o restante desse dia, Senhor, e nos aproxima, Senhor, mais do Senhor. Que nosso relacionamento contigo, Senhor, seja cada vez mais forte, Senhor. Estando, ó Deus, na tua presença, buscando, Senhor, a tua glória, Senhor. Ó Deus, vivendo, Senhor, relacionamento contigo, é que nós vamos crescer cada dia mais, Pai. Pedimos, Senhor, a tua bênção e oramos agradecidos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e um bom dia.